Então, ela tem um certo problema do sono, mas isso aqui facilmente a gente vai resolver com, por exemplo, higiene do sono, protocolo de higiene do sono e um pequeno indutor moderado. Então, eu consigo, com a placa diagnóstica e uma polissonografia, traçar até o tipo de problema que eu vou tratar ou não vou tratar. Eu, como reabilitadora, tenho alguns pacientes de disfunção temporomandibular que eu realmente não trato. Eu vou passar esse paciente, mas eu vou diagnosticar. Por quê? Eu vou saber se o problema dele é articular ou se é muscular. Eu vou saber se o problema dele é bruxismo diurno ou noturno. Eu vou saber como encaminhar esse paciente. E se está na hora ou não está na hora de eu fazer a reabilitação oral dele. Porque se eu tenho um paciente em crise articular, por exemplo, não está na hora de reabilitar esse paciente, por mais que ele tenha múltiplas instalações deficientes e que a gente precisa reabilitar esse paciente. Não é hora de registrar a posição dessa mandíbula, que é o nosso calcanhar de Aquiles na reabilitação oral. Quando e como registrar essa mandíbula para montagem no articulador, seja digital ou analógico, para a montagem que a gente vai realizar. Então, fechando aqui o nosso grau de bruxismo, eu vou sempre associar polissonografia e placa diagnóstica. Só para vocês terem aí registrado, o ideal que eu tenha de sono REM é de 20% a 22%, porque nesse sono REM a gente faz a fixação da memória, registro do metabolismo, e no não REM 3 a gente faz a produção hormonal. Para criança, gente, criança é fundamental que aprofunde esse sono, é fundamental que tenha a porcentagem do sono ideal. Para quê? Não desenvolver autismo, para não desenvolver doenças sistêmicas, para crescer adequadamente. Então, isso é muito importante para a gente. Às vezes, só uma sugestão, só uma higiene do sono, só um protocolo de como dormir já melhora muito a qualidade de vida do nosso paciente. Muito bem, essa aqui é uma paciente muito querida, amiga, ela chegou se queixando de dor, muita exposição gengival, e ela falava do sorriso torto, não se sentia confortável com o sorriso, e algumas queixas estéticas, e queria que tinha dor. Olha que interessante. Ela falava que tinha dor, muita dor na articulação, que ela se sentia confortável quando ela projetava a mandíbula dela um pouquinho para frente. Presta atenção, isso é um dado importante. Quando o paciente sente conforto ao projetar a mandíbula, alguma coisa pode estar errada. Determinante da oclusão, olha essa sobremordida. Todos os procedimentos restauradores devem ser realizados após a resolução da dor articular. Não começa a restaurar paciente que está com dor articular ou muscular, porque a gente pode estar registrando essa mandíbula na posição errada. A gente pode estar perpetuando um problema. Ajuste oclusal, então, se você pensar em articulação, se você tiver um edema articular, esse côndilo ele vai rodar. Essa mandíbula ela vai tentar sair da zona de compressão e muitas vezes pode causar uma mordida aberta unilateral. Aí você não conhece o paciente, não fez uma boa anamnese, o que você faz? Mordida aberta unilateral, então eu vou ou aumentar essa oclusal desse lado ou eu vou desgastar esse lado. Mas eu tinha um edema articular e aí você perpetuou um problema condilar com um ajuste oclusal, seja regressivo ou aditivo, que não era o momento daquele ajuste, porque eu tinha tecidos inflamados. Então, a gente vai, primeiro, desmitificar aqui, consenso das desordens tempomandibulares e dor orofacial. A gente vai separar as dores articulares, os distúrbios que envolvem os músculos e a articulação temporomandibular e estruturas associadas são dois tipos de disfunções. Nós vamos separar dois tipos de disfunção. A primeira disfunção, ela é muscular. A segunda disfunção, ela é articular. E você pode ter as duas caminhando juntas. Então, eu tenho sintomas de dor na face. Isso pode estar associado como zumbido, eu posso ter associação com uma dor na região do ouvido pela proximidade que a ATM tem
com o ouvido, e aí a nossa especialidade, a odontologia, ela entra como um diferencial muito grande no diagnóstico nesse momento. Então, essa paciente, ela era uma paciente com uma sobremordida exagerada, e ela relatava dor, e quando ela levava a mandíbula para frente, ela se sentia bem. Então, eu posso tirar esse paciente da crise de dor de algumas maneiras. A primeira delas, eu preciso descobrir se o problema dela é postural, da mandíbula, ou muscular, antes da reabilitação, seja com orto, ou seja com prótese, ou seja com as duas especialidades juntas. Então, um protocolo simplificado de tirar o paciente da crise é front-platô, que vai desocluir os dentes posteriores, bloqueio nos trigger points com mecvacaína sem vasoconstrictor, ou seja, tirar esse nódulo muscular, e muitas vezes a gente tem que entrar com diprospan também no momento da crise.